aqui com a gente, porque hoje a Rede Tropical de Comunicação resolveu homenagear esse profissional que honra, né, a nossa casa. Cassiano Arruda Câmara, nome que há 60 anos exerce o seu papel de comunicar com credibilidade no Rio Grande do Norte. E você, nosso telespectador, vai conhecer um pouco mais dessa história. Acompanhe. Uma vida inteira dedicada ao jornalismo, seja no impresso, no rádio ou na TV. Aqui no Rio Grande do Norte, a nobre arte de comunicar quase se confunde com um homem. Nome, sobrenome e uma história de décadas. Cassiano Arruda Câmara, 60 anos dedicados ao jornalismo. Ao fazer um balanço sobre a vida profissional, o jornalista lembra que a trajetória começou meio que por acaso. Não era a primeira opção do então jovem nascido em Nova Cruz. Eu tinha ido, 2 anos antes, estudar na Bahia. Por quê? Porque meu pai era político, minha mãe era política, e eles achavam que eu devia ser político. E para ser político, em Nova Cruz, o melhor caminho era eu ser médico. Os 2 anos que eu devia ter estudado medicina me foram muito importantes na formação da minha vida. Eu passei 2 anos lá e, na hora de me matricular para fazer vestibular de medicina, eu dei um golpezinho, um golpe de João sem braço, e não fiz o vestibular porque eu não estava preparado. Vim para Natal tendo o cuidado de só chegar aqui com as inscrições para o vestibular terminadas, concluídas. Os primeiros passos no jornalismo foram com ninguém menos que Fernando Luiz da Câmara Cascudo. Achou o sobrenome familiar? Pois é, o início foi proporcionado pelo filho do mestre Câmara Cascudo. Entrei na primeira turma do curso de jornalismo da Faculdade Eloy de Souza, em 1963, e terminei o curso em 1977. Porque neste período começaram a acontecer coisas. Primeiro, eu descobri a publicidade, que eu não sabia nada. Natal tinha recebido, nessa época, a primeira agência de propaganda de configuração moderna, chamada Vesper, que pertencia a Fernando Câmara Cascudo, filho do mestre. Ele foi lá na faculdade para ver se garimpava alguém, porque toda a equipe ele trouxe de São Paulo, não tinha ninguém daqui de Natal. E fez um testezinho e tal, foi com minha cara e me contratou. Foi meu primeiro salário. Foram incontáveis anos no impresso, onde atua até hoje, e também no rádio e na televisão. Na TV Tropical, comandou o programa Grande Ponto, o primeiro a ser exibido de maneira local em horário nobre e que foi criado no período da redemocratização. Durante mais de 1 ano, Cassiano Arruda entrevistou várias personalidades, especialmente presidenciáveis. O interessante desse programa, primeiro, foi o primeiro programa local a ocupar o horário nobre. Eu tinha a curiosidade de saber como era a televisão e fomos aprendendo fazendo. Eu impus algumas condições para fazer o programa. Primeiro, é que eu não faria sozinho as entrevistas. Eu teria o direito, eu ou a emissora, de convidar 2 jornalistas. E os jornalistas seriam pagos por trabalhar nesse programa. Então, não é preciso dizer que nunca tive dificuldade em escalar ninguém. Tantos anos de profissão rendem muitas histórias e também grandes companheiros. Um deles, o jornalista Franklin Machado, amigo desde a década de 60. Amizade e profissão misturados ao longo do tempo. São muitos Cassiano, não só Cassiano. Mas eu preservaria aqui a imagem de um colega de profissão correto, ético, respeitado, que ninguém alcança, né, essa longevidade produtiva, trabalhando na imprensa, no rádio, na televisão, sem ter
credibilidade. Aliás, é dele, inclusive, uma frase, quando se formava qualquer polêmica, fosse numa reunião, fosse num programa de entrevista, fosse num programa de debate, que ele acabava com a polêmica com a seguinte frase: não vamos brigar com os fatos. Me sinto muito feliz em ter preservado, conservado essa amizade. Meu pai dizia que a arte de fazer amigos não é difícil. Agora, de você manter amizade era a arte mais difícil. Cassiano foi uma das pessoas que eu escolhi para manter até hoje. Ainda na TV Tropical, o jornalista passou por programas como o Encontro com a Notícia, entre outros. Hoje aparece diariamente com os comentários no RN no ar. É a hora do comentário de Cassiano Arruda Câmara. Oi, professor, bom dia. As 6 décadas de jornalismo rendem o devido reconhecimento a Cassiano Arruda Câmara. E tamanha identificação e dedicação fizeram com que a profissão se tornasse, digamos que, hereditária. A nobre arte de comunicar foi transmitida através do DNA de pai para filhos. Laurita é jornalista e, além de herdar o sangue e a profissão, teve o pai como mestre na vida pessoal, profissional e também acadêmica. Eu acho que ele quis muito que eu não tivesse puxado a isso e ele verbalizava, né? Tanto que depois ele estimulou que eu fizesse outra carreira também, que eu fizesse o curso de Direito, e eu terminei fazendo as duas, advoguei durante 6 anos, mas o sangue falou mais alto. Para mim é uma escola dentro de casa. E ele foi meu professor também na UFRN, um professor muito exigente, por sinal, assim como é o pai também. Acho que quando a pessoa é disciplinada e exerce essa virtude na vida, ele cobra que os outros sejam também. Eu nunca vi ninguém dizendo que meu pai não era um homem sério que merecesse respeito. Isso me orgulha muito, infinitamente. Arturo é um dos principais nomes do mercado publicitário e conta como é ter a referência em casa. É uma responsabilidade muito grande, uma vez que eu atuo com ele já há quase 30 anos, né? Comecei na Dumbo, quando ainda era estudante de Direito. Ele, referência no jornalismo, referência na publicidade. E eu, um aprendiz, e que depois fiz a especialização em publicidade, abri a própria Articê, mas nunca deixei de ter aquela sombra forte de ser o filho de Cassiano, a referência na comunicação do Rio Grande do Norte. E a responsabilidade de fazer bem feito por ter um professor dentro de casa. Após tantos anos dedicados ao jornalismo e também à Rede Tropical de Comunicação, a história de Cassiano Arruda Câmara ganha uma homenagem do grupo. O ascensor recém-instalado no prédio carrega agora o nome do jornalista. Para Cassiano, a homenagem é vista com bom humor. Eu acho ótimo. Primeiro, que eu não tenho que subir 32 degraus como eu tinha todo dia. Que como eu tenho 79 anos, é uma coisa que, quando a gente tem essa idade, sabe as coisas. E depois de 60 anos, quais seriam a inspiração e motivação para continuar atuando no jornalismo? Nada mais gratificante hoje do que eu entrar numa redação de jornal, de TV, de rádio e ter alguém a me conhecer e a puxar e a me estimular. Obrigada, professor, pelo seu comentário. Até amanhã. Até amanhã. 60 anos de muito profissionalismo que muito nos honra. Parabéns, professor. Ô, meu filho. Obrigado. Segurar a emoção, né, professor? Durante toda a reportagem, ele ficou aqui segurando a emoção, mas de fato nos honra muito ter o senhor aqui todos os dias com a gente. Professor, eu chamo ele de professor, né, porque ele também foi meu professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma referência para todos os estudantes de jornalismo até hoje. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Não vou continuar falando não, porque senão o senhor chora e eu também, porque eu sou chorona. Até amanhã. Até amanhã.